106,9. Isso, a partir de hoje, eu gostaria de dizer que é um prazer, né, participar dessa jornada que é trabalhar na Rádio Universidade FM. Então, a gente tem esse prazer de trabalhar. É um prefixo que é amplo, que é toda a região metropolitana, parte do Estado e também, claro, do Brasil e do mundo através da internet. Então, a partir de hoje, a gente participa desse programa Apito Inicial. A partir de agora, o programa Apito Inicial também já era aos sábados, a partir das 11 horas da manhã com Heraldo Moreira e equipe, e também, a partir de agora, toda a equipe também da Rádio Universidade presente para mais uma jornada agora aqui diariamente, de meio-dia a 1 da tarde. Nós vamos trazer sempre as principais informações de tudo quanto é esporte. Então, a partir de agora, nós vamos trazer o melhor do esporte para você aqui na Rádio Universidade FM. E você que está acompanhando a nossa transmissão, você participa com a gente. Nós temos o WhatsApp para você que está acompanhando a Rádio Universidade, 98 é o DDD, aí 99217 2647. 99217 2647 é o nosso WhatsApp para você participar, para você interagir. Você pode mandar mensagem de áudio, mensagem de texto, que a gente manda para o ar aqui para você que está acompanhando a nossa transmissão. Nós, claro, além do site da Rádio Universidade, nós estamos também ao vivo em 2 canais no YouTube. Apito Inicial 106, você vai lá no Apito Inicial 106, no YouTube, se inscreva, não é? Aperte o sininho também, deixe seu like, que é muito importante, que assim o YouTube indica para mais pessoas. Nós estamos também ao vivo no canal Planeta Esportivo, que já é o maior canal de esporte aqui no Maranhão. Então, você já sabe, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho para você ser avisado também toda vez que o canal for atualizado. Você vai participando, vai mandando a sua mensagem, eu peço que no máximo 30 segundos, viu? A sua mensagem de áudio para a gente, manda mensagem de texto, daqui a pouco toda a nossa equipe estará em ação para trazer também todos os detalhes do seu clube, sua participação também, lá no nosso canal no YouTube, no Planeta Esportivo, nós temos uma enquete. Você acha que, por causa dessas polêmicas todas que vem acontecendo na arbitragem, não só aqui no Maranhão, né, mas no Brasil inteiro, muita polêmica ultimamente aí, nós tivemos muita polêmica mesmo aqui no futebol nacional também. São muitas essas polêmicas. E aí, você acha que o árbitro que cometer erro deve também pegar suspensão? Então você pode deixar aqui a sua opinião. Por enquanto, olha só, 92% dizendo que sim e somente 8% dizendo que não, aqui na nossa enquete, lá no nosso canal no Planeta Esportivo. Então, eu gostaria de começar falando sobre essa polêmica, né? A polêmica da arbitragem. Principalmente, a gente viu recentemente no futebol nacional, foram inúmeras. A CBF, inclusive, já até puniu alguns árbitros, deu aquela suspensão, mas uma suspensão muito leve, não é aquilo que geralmente o torcedor espera, não é? De uma punição. Então, a CBF acabou levando
essa punição para aqueles árbitros, principalmente agora no fim de semana, que foram erros absurdos. E o pior, que a gente fala aqui da arbitragem do Maranhão, mas tem um detalhe interessante. Aqui nós não temos VAR no Campeonato Maranhense. Não tem VAR. E lá, fora, Campeonato Brasileiro da Série A, são grandes erros com a ajuda do VAR. Eu vi um áudio do VAR no fim de semana, um absurdo. O pessoal falando sobre aquele lance no jogo do Palmeiras, no jogo do Cruzeiro, no jogo do São Paulo, enfim, muitos erros grotescos, e ainda eles contam com o VAR, né? Eles contam com o VAR para continuar com o erro. É um absurdo realmente isso que vem acontecendo. Então, é de se lamentar. Aqui no fim de semana, tivemos aquele jogo Imperatriz e Maranhão. Foi aquilo ali uma lambança do início ao fim, para concluir aquelas discussões, o erro principalmente do árbitro Maicon Matos, que é o filho do presidente da CEAF. Ele cometeu muitos erros. Primeira coisa, o árbitro não deve ter aquela atitude que ele teve ali, em expulsar os jogadores, claro, pode expulsar. Mas o jogador chegou na frente dele, ele deu um empurrão. Aquilo ali não se admite, viu, Maicon? Não se admite aquele tipo de erro. Ele deveria vir a público, se desculpar, fazer alguma coisa, e não ficar aí do jeito que está. Enfim, foram erros grotescos. Tivemos caso de racismo também lá. E o árbitro também deveria ter tomado atitudes também naquele momento. O policiamento, né? O delegado da partida, enfim, uma sucessão de erros naquele jogo do fim de semana. E aqui nós não temos VAR, né? Nós não temos VAR. E aí a gente fica pensando, né? Se aqui a gente não tem VAR e acontece isso, imagina o Campeonato Brasileiro tem um VAR e aquela arbitragem do VAR aceita tudo aquilo. É inadmissível isso que vem acontecendo. Mas eu não participo sozinho desse programa, o programa de estreia nosso aqui na Rádio Universidade FM, e eu estou aqui ao lado dela. Rapaz, ela vai também trazer detalhes aqui no nosso programa, tem muita informação. É a Socorro Arocha, ela vai trazer notícias do Moto, do Sampaio. Daqui a pouco a Natália Ribeiro também vem trazendo as notícias do Sampaio Basquete, do Maranhão Atlético Clube, enfim. Mas vamos logo dar o boa tarde para ela, que está na 106.9. Vamos lá. Socorro Arocha. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universidade e do programa Apito Inicial 106, que está em novo horário, né? Agora, todos os dias, de segunda a sexta, do meio-dia até 1h da tarde. E é sempre um prazer estar aqui. Eu já fazia parte do programa aos sábados e agora vou fazer parte aqui da equipe com o Gil Porto e a Natália Ribeiro, dando as informações aqui dos nossos clubes maranhenses. Moto Clube e também Sampaio Correia, além da interatividade aí com você, ouvinte. Então, não deixe de mandar aí o seu recadinho para a gente. O nosso WhatsApp é o 992172647. E você também pode acessar aí o nosso canal no YouTube, Apito Inicial 106 e Planeta Esportivo. É um prazer, Gil, fazer parte aí da equipe. Valeu, Socorro Arocha. Socorro, então já que você falou do WhatsApp, eu estou aqui no nosso canal no YouTube. Ok, parabéns pela nova jornada, a Alisson Rebelo, o Júlio Barroso, motense, vacinado, está sempre acompanhando também a gente.
Muito boa tarde, Porto. Mandei meu áudio aí no Zap. Beleza, daqui a pouco então a Socorro vai colocar no ar. Acho que mais que o árbitro de campo, o árbitro de vídeo deve sofrer punições maiores, pois tem acesso aos recursos necessários para analisar a situação com clareza. Beleza, o João Afro, beleza, participando. Quem também está ligado aqui é o Pedro Paulo, rapaz, o nosso Pedro Reis, mais conhecido como Pedro Reis. Aqui no YouTube ele coloca só Pedro Paulo, viu? Mas é conhecido aqui e trabalha aqui na Rádio Universidade também, aos sábados no apito inicial, ao lado de Maísa Pestana e Geraldo Moreira, Pedro Reis. Valeu, Pedro. Tamo junto, meu amigo Gil Porto, grande João Afro também participando. Beleza, valeu, obrigado aqui ao pessoal que está acompanhando, está nessa nossa jornada de início aqui do apito inicial, agora de forma diária. Exatamente, o João Afro trouxe um assunto interessante sobre a questão de punir ou não o árbitro. A questão aí do árbitro de vídeo deveria ter uma punição bem maior, porque ele tem vários recursos. Como a gente fala, às vezes o árbitro que está comentando o jogo, ele tem mais facilidade para acertar do que um árbitro que está lá embaixo, na hora ali, tem que decidir na hora, sem a imagem do vídeo. Então, esse árbitro de vídeo, ou esses árbitros de vídeos, que não fica somente um ali. Ali tem 2, 3, 4 ali, então fazendo aquela análise. Então, realmente, o João tem toda a razão e participando aí dessa cobertura, aqui também do nosso apito inicial. Então, Socorro, nós já temos aí participações, né? Os ouvintes também, muita gente participando, deixando aqui a sua mensagem. Não é isso, Socorro? Sim, temos sim, Gil. Temos aqui o Adilson Souza, de Brasília. Ele fala aqui: muito boa tarde, Gil Porto, e a todos que estão conectados no apito inicial 106 da Universidade FM 106,9. Meus parabéns por mais um campeão de audiência na resenha esportiva. E aqui de Brasília ele está acompanhando lá de Brasília e botou aqui: que maravilha. Manda um alô aí para o Timbirinho. Temos também o Raimundo Pinto. Raimundo Pinto diz: boa tarde, Gil. Tô ligado aqui no apito inicial, na escuta. Raimundo Pinto do Brejo, Maranhão, Brasil. Valeu, Socorro, trazendo aqui também a participação da galera pelo nosso WhatsApp. Então, tá certo. Ó, 992172647, você pode mandar a sua mensagem. E a Socorro já vai ler todas as mensagens aqui no nosso programa. Já que a Socorro já está aí preparada, já aqueceu a voz, rapaz, ela já aqueceu a voz também. Então vamos já trazer o noticiário do Moto, mas antes do noticiário do Moto, deixa eu falar o seguinte: ontem o Sampaio Basquete, mais uma vitória, né, rapaz? Está deitando e rolando nessa LBF, que é a Liga de Basquete Feminino, jogando fora de casa. O Sampaio ontem, mais uma vitória, não foi aquela facilidade, mas o Sampaio conseguiu mais um triunfo. Então vamos trazer logo as informações do time do Sampaio, das quadras. Então quem está chegando é ela. Muito boa tarde, Gil Porto e Socorro Harouchi, e boa tarde também a você, nosso ouvinte ligado aqui no apito inicial 106. O Sampaio Basquete venceu mais uma ontem na LBF de 2025. A equipe maranhense venceu o Ourinhos pelo placar de 78-66 e é a líder da competição com 100% de aproveitamento. Esse foi um jogo mais difícil para a equipe maranhense, que apesar de dominar o placar durante todo o jogo, viu o Ourinhos em determinados momentos apresentar mais dificuldade para a equipe do Sampaio Basquete. Comandado então pela Sassá, o tricolor das quadras conseguiu mais uma vitória, e a Sassá foi escolhida MVP desse jogo com 21 pontos,
8 rebotes e 25 de eficiência. Dessa vez não foi a Gabi Guimarães, mas a Sassá, mesmo saindo ali no final do terceiro período, depois de sentir dores no tornozelo, conseguiu ajudar o Sampaio Basquete em mais uma vitória nessa LBF. A equipe agora volta para São Luís para jogar contra o Corinthians no próximo domingo, às 11 horas, no ginásio Castelinho. E esse foi o único jogo dessa rodada da LBF que aconteceu nesta segunda-feira. Entram em quadra hoje também Sodier Mesquita e Blumenau. Já o Sampaio Basquete, lembrando, volta à quadra apenas no domingo, às 11 horas, no ginásio Castelinho, contra a equipe do Corinthians, e espera contar com o apoio da sua torcida para conquistar a sua 8ª vitória. E as informações do Sampaio Basquete são comigo, Natália Ribeiro, aqui no Apito Inicial 106. Valeu, Natália Ribeiro, trazendo as notícias do Sampaio Basquete aqui no nosso programa Apito Inicial. Legal? Então vamos lá, trazendo as notícias do Sampaio Basquete, beleza? Trazendo todas as informações do Sampaio Basquete, conquistou mais uma grande vitória ontem, jogando fora de casa. Foram 2 vitórias seguidas agora, neste fim de semana e também ontem, segunda-feira à noite. Então, Sampaio está com tudo nessa LBF, está com cara de campeão, viu, o Sampaio, beleza? Deixa eu dar uma passadinha mais aqui no nosso chat. Deixa eu registrar aqui a participação da galera que está acompanhando o nosso programa. Tem muita gente aqui participando. Heraldo Moreira também está participando aqui também, beleza. Valeu, Heraldo Moreira também está participando. Tem mais aqui? Bom dia de Porto, boa estreia. Será que o programa, esse árbitro não será punido pelo descontrole como árbitro? O Nonato Perna, o comentarista, ele deve ser punido, não é possível. Só porque ele é o filho do presidente, ele tem que ser punido, né? Tem que ser punido. Aí o filho do presidente, o Michael Matos, né? Tem que ter uma punição para ele. Quem mais aqui? Lá no Sampaio não falaram mais no julgamento, ou seja, eles não recorreram, vamos jogar a famigerada Série D, uma tristeza. Paulo Sérgio, rapaz, a Série D inclusive já foi até adiada, né? Já foi adiada e a gente espera aí que tenha julgamento antes. O Sampaio ganhou só mais uma semana, senão já era. Depois que começar, já era. Boa tarde, parabéns pela estreia, que Deus continue te abençoando, tamo junto. Dalvino Barbosa, grande repórter. Dalvino Barbosa, rapaz, lá em Presidente Prudente, Presidente Dutra, acompanhando a nossa transmissão. Parabéns pela estreia, Gil. Benaldo Souza, Marcos Valentino, boa tarde, Gil Porto. Sucesso, nossa estreia e demais programas. Marcos Valentino, obrigado. Júlio César Pinheiro, boa tarde, Gil Porto. Um alô para quem, rapaz? Entendi aqui. Gil Porto, esse time do Sampaio Corrêa está preparado para o Campeonato Brasileiro da Série D? Não. Esse time do jeito que está aí, não, viu? Está muito, mas muito longe para disputar uma Série D. Muito longe mesmo o time do Sampaio Corrêa. Está difícil, viu? Difícil demais. Então vamos lá. A Socorro já se preparou, já aqueceu a voz. Agora sim, então vamos trazer mais informações com o Socorro agora do clube, né? Porque ela faz a cobertura agora diária aqui no Apito Inicial do Moto e do Sampaio Corrêa. O Superclássico é com a Socorro Araújo. Então vamos lá. Primeiro, vamos trazer as notícias rubro-negras do Papão do Norte. Nosso clube. Socorro Araújo.
Vamos lá, Gil. Vamos aqui falar do rubro-negro, né? A equipe, ela segue aí a sua preparação e treinou hoje pela manhã em campo alternativo. Isso porque as fortes chuvas veio danificando aí o gramado aí do CT Pereira dos Santos, que passa agora por reparos. No Superclássico, a equipe motorizada não teve um bom primeiro tempo, né, do Superclássico. Fato esse que até o técnico Zé Augusto admitiu aí no final da partida. O segundo tempo ele já volta melhor com as substituições, mas o resultado mesmo ficou no empate sem gol, o que acabou aí perdendo a posição para o IAP. O IAP venceu o Viana por 3-0 e assumiu aí o quarto lugar, entrou no G4 aí da competição. Agora, as equipes vão se enfrentar amanhã às 16 horas, no estádio Castelão. Será aí um confronto, então, direto entre Moto e IAP. E aí, as oportunidades aí para o Moto voltar para o G4. O técnico, Zé Augusto, ele falou aí do jogo, falou que será um jogo de 6 pontos contra a equipe tanto do IAP, contra também o Tum-Tum, que deve jogar aí no final de semana. A gente tem uma sonora do Zé Augusto falando sobre esses 6 pontos, sobre o que esperar aí para o duelo de amanhã. Nós vamos ouvir agora. Boa tarde, todo público ouvinte ligado na nossa grande rádio Universidade FM. Seja bem-vindo, Porto! Seja bem-vindo! Bacana! Os 2 jogos a gente pede a paciência do torcedor agora, a compreensão do torcedor para esses 2 jogos em casa contra IAP e Tum-Tum, fazer 2 jogos de finais, para a gente conseguir os 6 pontos. Eu acho que conseguindo 6 pontos nós conseguimos chegar aí na fase de classificação. Então a gente pede um pouquinho de paciência, eu sei que o torcedor quer ganhar. Agora mais apoio ainda, a gente sabe que ele apoia diretamente, né? Estão constantemente apoiando, hoje vieram em bom número, mas a gente pede que agora a gente tenha o apoio deles maciço, que eles possam ajudar em palavras para o jogador. É bom agora para a gente conseguir esses 6 pontos nos 2 jogos que restam aqui. E depois em Imperatriz também, o Moto é grande, quem sabe conseguir uma vitória lá. Pois é, então ele já está projetando então aí a disputa contra o Imperatriz. Para o jogo de amanhã, especificamente, a equipe rubro-negra não vai contar com o volante Pedro Dias, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Temos baixas também, o zagueiro Luiz Fernando estará de fora, porque foi feito aí por meio de uma ressonância magnética e foi detectado uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Será um caso aí de cirurgia, ou seja, o jogador então será cortado aí para o restante da temporada. Também Felipe Dias, o volante, né, foi diagnosticado com edema muscular e deve ficar também de fora aí por algumas semanas. Então, o Moto aí com alguns desfalques importantes, tanto na zaga como no meio de campo. Mas também tem boa notícia. A boa notícia é a volta do atacante Vitinho após cumprir aí suspensão automática. Então, para a partida de amanhã, teremos também aí o quarteto de arbitragem. Eu trago agora para vocês esse quarteto. Será o José Henrique de Azevedo Júnior, Edna Cristina Santos Ferreira, José Carlos de Jesus e Roberto Santos Sá. Será o quarteto aí de arbitragem do jogo amanhã no estádio Castelão, às 16 horas. Então, Gil, essas foram as informações de hoje aí da equipe rubro-negra. Valeu, Socorro Arocho, trazendo as informações do Moto. Daqui a pouco ela volta, tem mais informações aqui no programa Apito Inicial. O Júlio César, ele estava pedindo para mandar um alô, era para o Grupo Futebol Maranhense. Tá certo, valeu, Júlio César, obrigado. Rock da Cidade Operária, saudações tricolores. Irlan Belo, boa tarde, Gil Porto, um abraço. Grande Irlan Belo, árbitro e aí organizador de competições também
de futsal aqui no nosso estado, no Ilustre Porto. Quarta-feira, Zé Augusto tem que colocar esse time com sangue nos olhos, rumo aos 3 pontos. É o John Pedra participando aqui do nosso programa. Boa tarde, Porto, boa sorte, novo programa, um abraço aí, grande Reinaldo Gianecchini Avelino, acompanhando também o nosso programa, ele que é um dos cinegrafistas do canal Planeta Esportivo. Valeu, daqui a pouco tem mais a sua participação, claro, tem noticiário dos times, muitas informações, tem mudança já de treinador, mais uma no Campeonato Maranhense, a gente volta já, 12h31. Esse é o apito inicial aqui na 106. Estamos apresentando apito inicial 106. Estamos de volta. Apito inicial 106. Meio de semana, mas hoje é um programa de estreia, né? Então vamos dedicar aqui a participação da galera que está acompanhando a gente, muita gente enviando mensagem aqui acompanhando o nosso programa. Estou na escuta aqui no Carlos Macieira, grande repórter Jalber Pereira. O que está fazendo aí no Carlos Macieira, seu Jalber? Está trabalhando? Beleza, tá bom então. Valeu, grande Jalber Pereira, trazendo aqui também a sua participação. Socorro Aroche, mais pessoas participando também no nosso WhatsApp, 98 é o DDD 99217 2647. Esse é o nosso WhatsApp. E a participação dos ouvintes, Socorro. Temos sim. Olha, o Adilson lá de Brasília, ele pede para você fazer aqui um comentário aí sobre a péssima atuação do Leão da Baixada, o Viana, no Campeonato Maranhense. Ele fala que de Leão não tem nada, tá mais para Jacuatiriga. Vamos ver aqui também, temos participação também do Fuzuê Motense, ele enviou um áudio, mas infelizmente no momento a gente não pode colocar no ar. E essas foram, por enquanto, até agora, são esses os comentários, Gil. Volto com você. Valeu, Socorro Arocho, trazendo aí também a participação. Olha, você pode continuar participando, a gente já também fala mais, a gente coloca a sua participação aqui mais no nosso programa. A gente vai dedicar muito aí aos ouvintes nesse programa de estreia. O Adilson falou, Adilson Souza, ele está lá em Belém, que é da Baixada Maranhense. Em Belém não, rapaz, ele está em Brasília. Ele que é da Baixada Maranhense. Falando do Viana, o Leão da Baixada. O que começou errado, Adilson, não tem jeito. É aquela coisa, pau que nasce torto, morre torto. Né? Não tem jeito. Então, o Viana começou muito errado, aquela coisa. O Viana, acho que é o único time, isso é inédito, viu? Isso é inédito. Um time disputou a segunda divisão, não foi o Viana. Foi o time lá de Codó, Real Codó. Aí, quando chega na elite, o time sobe, desistiu. Aí, outro grupo que assumiu, no caso aí, o Vitorino, né? Que é o presidente do Viana. Então, pau que nasce torto, morre torto, não tem jeito. Então, o Viana, do jeito que estava, não teria jeito. Então, foi rebaixado já com muitas rodadas de antecedência. Antes de chegar na metade do campeonato, o Viana já estava ali, futebolisticamente,
já rebaixado. Então, não tinha nenhuma chance o time do Viana, já há muito tempo. Conseguiu ganhar uma partida, não sei como, ganhou do Imperatriz, não sei o que foi que aconteceu com o Cavalo de Aço, perdeu aquela partida, enfim. Então, o Viana acabou sendo derrotado, aliás, ganhou essa partida, o Imperatriz perdeu, né? Lá em Imperatriz, não sei o que foi que aconteceu, sei que o Viana conquistou a primeira vitória e depois disso perdeu de novo, aí não teve mais jeito, né? Não tem nem condição, o Viana está tão ruim mesmo, se não mudar tudo. O Viana está tão ruim que se ele vencesse os últimos jogos, desde aquela vitória contra a Imperatriz, não chegaria mais nem a penúltima colocação. Só para se ter uma ideia, como uma campanha muito ruim. Então tem que aprender com muitos erros do Viana, desde o início, desde o ano passado lá. Real Codó que vai participar? Não, é o outro. É o Viana? Não. É uma confusão. Ninguém sabia como chamar o time. Se chamava Codó, Real Codó, se chamava Viana. Enfim, para a federação, o registro lá é Viana, mas quem estava jogando era o Real Codó. Então era uma confusão danada e que tem que aprender muito. Aí a diretoria do Viana para as próximas temporadas. Começando agora, tem que disputar a segunda divisão, porque o Viana não disputou a segunda divisão, quem disputou foi o Real Codó. Por falar em Baixada Maranhense, olha quem já está aí, ó. Está na tela, quem estiver acompanhando nosso canal no YouTube, está acompanhando, o time do Pinheiro já mudou de treinador, rapaz. Rapaz. Já mudou de treinador, o Vaguinho Santos caiu, o Pinheiro, que por um bom tempo foi líder do campeonato maranhense, depois foi caindo, ficou ali no G4, ficava no G4, depois sai do G4 e agora está correndo até o risco de não se classificar. E se continuar do jeito que vem jogando, o Pinheiro não vai nem se classificar. E hoje o Pinheiro ele é o sexto colocado, só para você ter uma ideia, tem 15 pontos. Apesar que o quarto colocado não está tão distante, que é o IAP, hoje tem 17 pontos. Mas o IAP tem um jogo a menos. O Maranhão, que tem 18 pontos, está também na terceira posição, tem um jogo a menos do que o próprio Pinheiro. Enfim, então tinha que fazer alguma coisa o Pinheiro, então o Vaguinho foi demitido do time da Baixada e já anunciou o experiente Danilo Brito como novo treinador. Rapaz, novo treinador da equipe da Baixada, do Búfalo da Baixada. Então vamos ver como é que será esse time do Pinheiro. Amanhã nós já teremos 2 jogos pelo Campeonato Maranhense. O Pinheiro vem aqui a São Luís enfrentar o MAC. Então vai ser a grande chance aí do técnico Danilo Brito. Vamos ver como é que será esse Pinheiro, se vai bem ou não. É um jogo decisivo, tanto para o Pinheiro, quanto para o time do Maranhão Atlético Clube, né? Principalmente para o Pinheiro. Que não está na situação nada boa. Então o Pinheiro precisa melhorar se quiser avançar de fase. Nós temos então a classificação seguinte do Campeonato Maranhense. Imperatriz 23 pontos, um detalhe interessante que o Campeonato Maranhense não tem ninguém classificado. Faltam poucos jogos, não posso nem falar o número de rodadas, porque tem rodada que está faltando jogo, rodada aqui, rodada lá, enfim. Mas faltam poucos jogos para terminar essa primeira fase. E não tem ninguém classificado. Só uma certeza até o momento, um rebaixado. Isso sim, o Viana. O resto aqui, todos os outros 7 times estão no páreo em disputa aí por vaga na próxima fase e na luta contra o rebaixamento. Não é? Então, a situação nada fácil aqui no Campeonato Maranhense. Todo jogo daqui para frente é decisivo. A Imperatriz lidera 23 pontos,
mas só tem mais um jogo para fazer. O Sampaio tem 22, é o segundo, mas tem 2 jogos. O Maranhão é o terceiro, 18 pontos, mais 3 jogos. O IAP é o quarto, 17 pontos, mais 3 jogos. O Moto é o quinto, 17 pontos, tem 3 jogos ainda. Tem 3 jogos. O Pinheiro, 15 pontos, é o sexto, tem 12 jogos, faltam 2. Amanhã já vai ser o penúltimo jogo. O Tuntum tem 13 pontos, mas ainda tem 3 jogos. Então, tem chances ainda o Tuntum. Até está brigando aqui, está na penúltima posição, mas tem chance até de se classificar. Tá bom? Então, o Tuntum ainda tem esses 3 jogos, ainda dá para se classificar, dá para brigar por vaga, sim, na próxima fase. Vamos lá, vamos trazer logo, então, mais um noticiário aqui no seu programa. Vamos trazer agora as informações do Macão. Rapaz, o Maranhão está agora aqui, chega agora para o programa Apito Inicial, e quem está de volta é ela, Nathalie Ribeiro. Nathalie Ribeiro. Maranhão Atlético Clube. Maranhão Atlético Clube. O seu nome é de sangue, é muita grandeza, é emoção. Maranhão. De volta agora com as informações do Bode Gregório. O Maranhão Atlético Clube se reapresentou ontem no CT do Parque Valério Monteiro, se preparando para o próximo jogo que vai acontecer amanhã, às 19 horas, no Estádio Municipal Nhozinho Santos. Mas em meio a essa preparação, o Maranhão Atlético Clube está envolvido também em questões jurídicas. Isso porque, com a súmula divulgada ontem pela FMF, foi confirmado os casos que aconteceram na partida contra o Imperatriz. A súmula registrou, de acordo com o árbitro Maicon Matos Nunes, que ele empurrou o jogador Railson após o jogador ter pisado seu pé esquerdo e que ele cometeu essa ação apenas para se defender. Sobre os casos de racismo, foi registrado que os jogadores do Maranhão Atlético Clube fizeram a denúncia, mas que o torcedor não foi identificado e, por isso, o jogo teve continuidade. O certo é que a diretoria do Maranhão Atlético Clube diz que vai continuar analisando essas situações para agir com as medidas cabíveis. Agora, sobre o futebol do Maranhão Atlético Clube. A equipe vai finalizar hoje a preparação para esse jogo contra o Pinheiro. Jogo importante que o Maranhão sabe da necessidade dos 3 pontos para se manter na 3ª colocação do Campeonato Maranhense. Atualmente, a equipe está com 18 pontos na 3ª colocação. E para esse jogo contra o Pinheiro, o Maranhão vai com 3 desfalques importantes. O zagueiro Júlio Nascimento e o meio-atacante Emerson Carvalho foram expulsos nessa partida contra o Imperatriz e vão cumprir suspensão amanhã. Já o técnico Flávio Araújo recebeu o 3º cartão amarelo e também vai precisar cumprir suspensão nessa partida contra o Pinheiro. Para o comando técnico da equipe, deve assumir o Dejaí Ferreira, auxiliar imediato do Flávio Araújo. Já para o lugar do Júlio Nascimento, a zaga deve ser formada com Fernando e o William Sergipano. Já para o lugar do Emerson Carvalho, o Dejaí deve escalar o Miqueias. Então, Maranhão Atlético Clube se preparando para esse jogo importante amanhã contra o Pinheiro, válido ainda pela 9ª rodada desse campeonato maranhense. Essas foram as últimas do Maranhão Atlético Clube de hoje, aqui no seu apito inicial 106. Bacana, valeu Nathalie Ribeiro, trazendo as informações do Maranhão Atlético Clube, que agora tem que ficar de olho também, porque muitos times aqui brigando por classificação, pode aí não dar certo aí no final, né? Mas o Maranhão tem que chegar junto, tem essa partida importante diante do PAC, o Búfalo da Baixada, precisa de uma vitória. Se vencer, praticamente elimina o adversário, não é? E já praticamente garante uma classificação. Deixa eu mandar um abraço aqui, o pessoal que está acompanhando a gente. Quem mais aqui? Wilson Colles, parabéns, valeu. Grande Fuzuê, rapaz, Fuzuê Motense.
Boa tarde, Gil Porto. Alô, nação rubro-negra. Vamos pro jogo amanhã no Castelão. Moto e APE às 19 horas. Eu tô lá cedo. Valeu, Fuzuê Motense. Valeu, grande Fuzuê. Obrigado pela audiência, pela participação. É bom aí contar aí com o grande Fuzuê acompanhando a gente também nessa estreia aqui do apito inicial diário aqui na Rádio Universidade FM. Valeu? Na nossa enquete, nós estamos perguntando se o árbitro deve ser punido também, aquele árbitro que comete erro, lá no YouTube. 91%, ainda tem 9% que acha que não, viu? 91% sim e 9% não, é a nossa enquete aqui de momento, beleza? Então você pode continuar votando, ainda tem alguns minutinhos, tem menos de 10 minutos para essa participação. Vamos lá, nós vamos encerrar o programa daqui a pouquinho, mas ainda tem muita coisa ainda tem muita coisa. Rapaz, vamos lá. A gente já falou do Sampaio Basquete, né? Do Moto, do Maranhão. Então vamos voltar com ela, Socorro Arouche, agora para destacar as notícias do Tubarão. Socorro Arouche. Sampaio Correia. O Sampaio vai ter tempo de sobra agora para o seu próximo desafio. O Sampaio Correia terá agora o seu próximo desafio só na próxima semana contra a equipe do Tum-Tum. Isso porque foi confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol o adiamento do início da primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, que inicialmente começaria nos dias 12 e 13 de abril, e agora a sua estreia deve acontecer nos dias 19 e 20 deste mês, e o Sampaio enfrentará o Iguatu do Ceará. Com isso, o técnico Gerson Guzmão terá bastante tempo aí para trabalhar tecnicamente e taticamente aí suas peças, em especial os novos reforços, caso aí do paraguaio atacante Matias Verdun, que ainda não estreou. O jogador atuou pelo Iguatu, aliás, time esse que vai ser da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro da Bolívia Querida. O Sampaio vem aí numa crescente no campeonato, são 4 jogos sem perder já. São 2 vitórias, 2 empates e matematicamente é o time aí com maior aproveitamento, com mais de 60%. No Superclássico, o Sampaio não teve lá muitas chances na primeira etapa. Teve algumas oportunidades, mas parou nas defesas do Alan Thiago, o goleiro do Moto, que na etapa final conseguiu igualar aí o ritmo de jogo, o que resultou mesmo no empate em 0-0. Então, a Bolívia Querida e o técnico Gerson Guzmão terão tempo aí para a preparação para o próximo confronto, a partir aí da próxima semana contra a equipe do Tum-Tum, na quarta-feira, exatamente quarta-feira da semana que vem, Gil Porto. Gil Porto. Valeu, Socorro Arouche, aqui no nosso programa Apito Inicial. Olha, falando sobre esse adiamento, a CBF, na minha opinião, já vem com muitos erros. A CBF, rapaz, tanta gente que já comentou sobre o que vem acontecendo ultimamente, principalmente nesses últimos anos com o Edinaldo, que assumiu a presidência, muitos erros. E a CBF vem errando assim, a gente não sabe o que acontece. Mas os clubes reclamam, mas ninguém faz nada. Ninguém toma atitude. Está todo mundo lá no bolso, né? Então ninguém toma atitude, nenhum clube.
Às vezes ele esperneia, mas não critica a CBF. Enfim, sobre a CBF, sobre esse Campeonato Brasileiro da Série D. A CBF deveria fazer o seguinte: em vez de colocar esse campeonato agora em abril, tanto a Série D quanto a Série C, ela deveria colocar lá para frente, mês de maio, esperar. Por quê? Por que, Gilpô, está falando isso? Pelo seguinte, a Série D, principalmente, ela é formada com clubes que disputam os estaduais que estão em andamento. Uma boa parte ainda em andamento. Então, por que começar logo em abril? Ela deveria lembrar que esses clubes, eles não podem parar logo essas atividades, porque senão fica aí o resto do ano. Vamos tirar o exemplo aqui de um time daqui, o Moto, por exemplo. Não vai disputar a Série D, não está nem na Série D. Vai encerrar, se o campeonato já tivesse terminado, como a CBF queria, já no mês de março, início de março, para terminar o estadual. O Moto iria jogar só 3 meses de competição no ano. Então, é complicado, viu, dona CBF? Realizar essa competição logo aqui em abril. Espera, não tem essa pressa toda. Até porque a CBF começa o campeonato agora em maio, abril. Aí quando for em setembro, já está todo mundo de férias. Raramente ali 2 times, 4 no máximo vão disputar a semifinal e tchau. O resto do ano, todo mundo parado. Se ela tem que dar atividade para os clubes, por que fazer isso? Então espera um pouco mais. Que aí atropela, os campeonatos ficam atropelados. Não é só aqui não estou falando nem só do Campeonato Maranhense, mas os outros. Copa do Nordeste fica atropelada. Enfim, muitas competições. E a CBF poderia, não, qual é a pressa de realizar uma Série C e Série D? Não, mas tem que realizar logo. É televisão. Que televisão? Que vai transmitir? Que está pagando. A Série B, a CBF só conseguiu, nem a CBF, as ligas que administram a Série A, que administram também a Série B, nem a CBF conseguiu um patrocínio, vender os direitos de imagens, os direitos de televisão, transmissão, com antecedência, foi tudo em cima da hora. Então, adia um pouquinho, não precisava essa pressa, realizar logo essa competição. Certo? Socorro, para a gente ir no finalzinho. Oi, Gil. No nosso canal no WhatsApp, Socorro. Deixa eu dar uma última informação a respeito do Sampaio, sobre o recurso que ele entrou, né, pelo pleno STJD. Será agora na próxima quinta-feira, está agendado para a próxima quinta-feira, dia 10 de abril, às 10 da manhã. Então, possa ser que ele, né, nem jogue aí a Série D, mas vamos aguardar aí os próximos capítulos aí dessa novela. E nos nossos comentários, temos aqui ainda a participação do Júnior Guará, de São Vicente Ferrer, parabenizando aí pela estreia do programa. Está achando tudo maravilhoso aqui. E está na audiência também o Raimundo Pinto, do Brejo Maranhão, continua aí na nossa audiência. Eu volto com você, Gil. Beleza, valeu, Socorro Aroche, obrigado pela participação, Socorro que esteve aí participando durante todo o nosso programa. Nosso programa de estreia, né? Foi só a estreia, tivemos probleminhas aqui, probleminhas ali, mas, claro, é só o primeiro, a gente, ao longo da semana, vai resolvendo todos esses problemas. Tá bom? Só para finalizar aqui a nossa enquete, 91% acham que o árbitro deve ser punido, né? 91%, e 9% acham que não deve ter punição para o árbitro. Um abraço também aqui ao grande narrador Felipe Barbosa, da Rádio Timbira, também acompanhando a nossa transmissão, aqui o nosso apito inicial, beleza? Valeu, obrigado. Só passando aqui a agendinha aqui do
Planeta Esportivo, hoje nós teremos muitos jogos, viu? O Planeta Esportivo vai transmitir, tem 2 jogos da Liga dos Campeões, nós vamos transmitir hoje. Nós temos às 4 da tarde o jogo entre Arsenal e Real Madrid, Bayern de Munique e Inter de Milão, 2 jogos de ida pela fase semifinal, aliás, quartas de final. À noite nós teremos Copa Sul-Americana também. Nós teremos aqui Grêmio e Atlético Grau do Peru, esse jogo aqui 7 horas. Vasco e Puerto Cabello da Venezuela, 9h30 da noite. Nós teremos também 7 da noite Libertadores, Botafogo e Carabobo da Venezuela. Então essa aqui é a nossa agendinha do canal Planeta Esportivo para essa terça-feira. Valeu, muito obrigado a Giza Franco, que esteve aí na mesa de áudio aqui da Rádio 106.9. Valeu mesmo, muito obrigado a todos. A gente volta amanhã, meio-dia, tá bom? Meio-dia, a gente volta com muito mais aqui no seu apito inicial. Valeu mesmo, muito obrigado a todos, um abraço, até a próxima, até amanhã, tchau, tchau. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.